A paz do Senhor Jesus, amada juventude, estamos em mais uma escola bíblica dominical. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Nós vamos falar hoje sobre a lição 9, que tem como títulos: Pedras poderiam se tornar em pães. E antes de mais nada, eu quero pedir para você, antes de seguirmos, eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo, para você dar uma olhadinha no chat, sentiu a falta de alguém, entre em contato com essa pessoa, fala para que a escola bíblica já começou, e eu quero convidar a você nesse momento a fechar os seus olhos, e nós vamos fazer a nossa oração para dar início à escola bíblica dominical dessa manhã, que tem um tema muito precioso para podermos estarmos trabalhando. E vamos falar com o nosso Deus. Ó Deus, eu te louvo, e tu és majestoso e tem todo o poder. Nesse momento, Deus, eu quero fazer 5 pedidos, meu Deus, ao Senhor. Que hoje o Senhor torne essa EBD diferente e a faça do seu jeito. Que não ministre eu, mas que o Espírito do Senhor fale através de mim. O segundo pedido que eu quero fazer é que a partir deste momento o Senhor impeça toda ação do inimigo contra a vida de cada aluno, de cada ouvinte. O terceiro pedido, ó Deus, que eu faço é que haja uma impactante libertação, abertura de visão, confissão de pecados nessa manhã. O quarto pedido que eu faço é que vidas sejam motivadas, impulsionadas, erguidas como os valentes desta geração. O quinto pedido que eu faço, ó Deus, é que o dom do Espírito Santo seja derramado, que haja nessa manhã batismo com o Espírito Santo, que seja dado novos dons, que haja renovo. É a oração que eu faço e peço ao Senhor, faça o seu querer. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos estar trabalhando nessa manhã e temos alguns objetivos na nossa escola bíblica. Temos 3 principais objetivos. O primeiro objetivo é mostrar como se deu o início da tentação de Jesus no deserto, é explicar como foi a chegada do inimigo no deserto para tentar Jesus e conscientizar de que nem só de pão o homem viverá. O texto principal da nossa escola bíblica está em Deuteronômio capítulo 8, versículo 18, que diz o seguinte: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê nesse dia. O resumo da nossa lição, ou a síntese, é: a primeira tentação de Jesus foi para que ele confiasse no seu próprio poder para prover as suas necessidades, ao invés de confiar e obedecer a Deus. Nós vamos ver um pouquinho mais disso para frente. O texto bíblico, quem tem a lição vai acompanhar aí na sua revista, que já deve estar nas suas mãos, ou vai também estar passando aí no vídeo. E quem não tem, os nossos visitantes, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 1 a 4, e depois Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 a 3, e os versículos 10 e 11 também. Diz o seguinte a nossa leitura nessa manhã: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E ele lembrará de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Ele te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Quando, pois,
tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. A introdução nossa fala o seguinte: quando estudamos a respeito do tema tentação, encontramos na palavra de Deus diversos exemplos de pessoas que cederam quando tentadas e outros de indivíduos que se mantiveram firmes ao que Deus ordenou, rejeitando ser levados ao pecado. Dentre todos esses exemplos de servos e servas do Senhor, encontrado nas Escrituras, na palavra de Deus, o que nos oferece o maior dos exemplos é o Senhor Jesus. Ele foi tentado pelo próprio Satanás, mas nos deu as lições mais preciosas para entendermos que a tentação é resistível e que podemos glorificar a Deus dando ouvidos à sua palavra e resistindo ao diabo. Então, o maior objetivo da tentação de Jesus foi mostrar para nós que toda a tentação ela é resistível, ela pode ser vencida, né? E nós vamos ver no decorrer da nossa lição quais foram esses elementos que foram usados por Deus pelo Filho de Deus, pelo Senhor Jesus, para resistir essa tentação, esse nível de tentação, né? Ele foi tentado pelo próprio diabo, incorporado ali no deserto. Antes da gente seguir com a nossa lição, falando um pouco mais do nosso tema, eu queria que você se atentasse a um dos elementos que nós vamos ver mais para frente, que foram dois principais elementos, né? Eu gostaria que você colocasse aí no chat, né, quais são esses dois principais elementos que Jesus usou ali em Mateus capítulo 4, né? E o primeiro que responder aí vai ter um prêmio, vai ganhar aí um bombom aí do nosso irmão Josué e da irmã Laís. Então, é o primeiro não, vamos botar o primeiro, segundo, terceiro aí que acertar aí. Mas só que o Josué e a Laís, se eles estiverem vendendo bombom, vocês vão ganhar, tá? No culto da noite hoje. Se eles não estiverem mais vendendo bombom, então você vai receber o nosso parabéns por ter acertado quais são os dois principais elementos que o Filho de Deus usou no deserto, ali na tentação, para resistir ao diabo, para resistir às tentações propostas ali pelo inimigo. Vamos ver quem vai acertar esses dois principais elementos. E, como eu já disse, se você já colocou aí, já acertou, vai receber os meus parabéns, porque eu acredito que o irmão Josué e a irmã Laís não vai estar com bombom hoje, mas no culto, né, vendendo, né? Já passou a fase deles. Irmãos, se atente a isso daí que nós vamos falar um pouquinho para vocês aí, um dos principais elementos usados por Jesus para resistir ao diabo, para resistir à tentação. Um dos elementos foi o jejum. E por toda a história da igreja, grandes homens de Deus buscaram esse poder e bênçãos através do jejum. Dentre esses se destacaram Lutero, Calvino, John Knox, John Wesley, John Niels Hyde, John Bunyan, Daniel Berg, Gunnar Wingren, Jonathan Edwards. Jejuou 24 horas antes de pregar o seu famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, cuja influência é sentida até os nossos dias de hoje. Agora presta atenção ao que fazia Charles Finney, famoso evangelista americano no começo do século XVIII. Muitas das vezes interrompia os cultos de avivamento quando percebia, olha só, ele interrompia os cultos de avivamentos quando percebia que os seus ouvintes se mostravam indiferentes à sua pregação, né? Nós usamos o termo hoje de são com comichão nos ouvidos, né? Isso daí já é uma coisa antiga, já vinha desde aquela época. Olha só, no século XVIII, esse famoso evangelista Charles Finney, ele tomava essa atitude quando ele percebia que seus ouvintes se mostravam indiferentes à sua pregação, e imediatamente ele levantava, ele determinava, ele começava a fazer um período de jejum e oração. Quando notava que Deus começava a despertar os corações, reiniciava as suas reuniões. Então ele só voltava às suas reuniões
depois que ele passava por um período de jejum e de oração. E o que é um jejum? Abstinência parcial ou total de alimentos durante um determinado período, visando aprimorar o exercício da oração e da meditação. O jejum não é simplesmente a gente se abster dos alimentos. Se não for seguido por oração e meditação da palavra de Deus, ele perde o sentido, torna-se uma dieta. O jejum bíblico não pode ser visto como penitência, mas como sacrifício vivo, agradável a Deus. É o distanciamento da carne pela consagração, ocasionando o enlevo espiritual, que redunda em libertação, bênçãos e desenvolvimento. Esse é o principal propósito do jejum, jamais a barganha. Jejum não tem o objetivo primário de a pessoa tornar-se mais espiritual, mas deixar-se de ser carnal. Isso é menos carnal. Esse objetivo faz com que as pessoas tenham consciência de não exaltar-se, pois o jejum provoca justamente visão contrária, a humilhação. O jejum é uma luta em busca de força para vencer a carne. É um dos instrumentos usado para se vencer a carne, foi o que Cristo ele usou ali no deserto. As lutas mais difundidas se instalam entre os jovens e são caracterizadas pela fraqueza sexual, desejos desequilibrados e paixões desenfreadas. Talvez estou falando para jovens que estão passando por esses tipos de luta, e está aí o segredo para vocês conseguirem vencer essas paixões da carne, essas dificuldades, esses desequilíbrios e essas paixões desenfreadas. O segredo para vencer tudo isso está no fortalecimento do outro lado, que é o espiritual, é trazer um equilíbrio, fazendo que o espírito sobressaia a carne através do jejum. Segundo Jesus Cristo, certas castas, presta atenção, jovens, segundo Jesus Cristo, certas castas de demônios só se expulsam através da oração aliada do jejum. E eu pergunto a você que nessa manhã, quais têm sido os tipos de enfrentamentos, de lutas que você tem passado? Que tipos de demônios, que hierarquias de demônios têm se levantado contra a sua vida? E o que tem feito você para vencer esse tipo de luta, para vencer esse tipo de tentações? Conforme disse o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, há certos tipos de caça de demônios, que não é só a oração, é também através do jejum. Então, usufrua bastante desse elemento. Jesus mostrou a importância do jejum ao praticá-lo, em Mateus capítulo 4, que é a tentação dele no deserto, que é o que nós vamos hoje trabalhar aqui na Escola Bíblica Dominical dessa manhã. A necessidade do jejum para os nossos dias também foi prevista pelo Senhor. Com efeito, tanto os cristãos primitivos jejuavam, como os demais ao longo da história da igreja, viram na prática do jejum um recurso poderoso na vida espiritual. Olha só, tanto os cristãos primitivos jejuavam, como os demais ao longo dos séculos, como alguns nomes que nós falamos no início dessa leitura. Eles usavam o jejum como um elemento, como um recurso poderoso na vida espiritual. Você pode ter certeza, se você orar, você vai vencer sim algumas batalhas, mas se você orar e jejuar, você vai avançar muito mais rápido, numa velocidade muito maior do que se você estivesse somente orando. Pois é, nós fizemos aqui a pergunta quais foram os dois principais elementos que Cristo usou na tentação do deserto. Um deles foi o jejum, e a segunda é a palavra de Deus. Então, talvez alguém acertou aí, fica aí os nossos parabéns, Deus abençoe a sua vida. O início da tentação, ponto 1 e o subponto 1, o batismo de Jesus. Veremos que a tentação de Jesus aconteceu dentro de um contexto, havia todo um contexto. João Batista, ele já exercia seu ministério como profeta e batizava pessoas no Rio Jordão. E qual foi esse contexto? Jesus foi até ele para ser batizado. Ele era um dos maiores e mais renomados profetas daquele período, e ele se achou indigno quando o próprio Filho de Deus foi até ele, o nosso Senhor,
foi até João Batista para ser por ele batizado. A princípio ele se recusou a fazer isso, né? Ele não se achava digno, né, de fazer tamanha proeza, mas para que ficasse o exemplo de humildade. Irmãos, nós vamos ver no decorrer de toda essa lição, um dos grandes atributos de Cristo é a humildade. Olha só, ele era Deus, deixou de ser Deus, fez-se semelhante aos homens. Agora ele vem diante dos homens, era para acontecer o seu contrário, era para ele batizar João Batista, e ele vai até João Batista para ser batizado. Isso aí é um grande exemplo de humildade e de que a vontade de Deus estava acima do seu próprio Filho Jesus Cristo. Então ele estava completamente voltado a fazer a vontade do Pai. E ao sair ali daquele contexto, então, ele convence a João Batista que o batizasse, e assim foi feito. Esse foi todo ali o contexto daquela época. E naquele momento que ele sai das águas, ele ouve uma voz inegável que ele era o Filho de Deus, né? Ele ouve uma voz afirmando que, diante de todos que estavam ali, que ele era o Filho de Deus, né? Uma voz dizendo: esse é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Logo essa mesma afirmação, olha só, irmãos, que interessante, a afirmação que Deus fez. Olha como que o diabo ele está sempre ao redor, né? A gente vai passar a ouvir falar da tentação, da figura do diabo ali no deserto, no momento da tentação, mas você pode observar que o diabo ele já estava ali fazendo parte naquele momento também no batismo. Então, o que nós aprendemos com isso, né? Não há lugar onde o diabo ele não esteja, né? Que ele não tenha, que ele não busque penetrar de alguma forma, porque o mesmo argumento que Deus usou, fazendo com que Jesus, a voz que Deus usou, falando a Cristo, diante de todos os ouvintes, né, daqueles que estavam ali naquele momento, que ele era o Filho dele, amado, a qual ele tinha prazer. Essa mesma afirmação, né, essa mesma afirmação vai ser usada pelo diabo. Olha só, isso aí vai ser usado pelo diabo na tentação um pouco mais para frente, um assunto um pouco mais para frente. Então Deus afirma: este é meu filho, e daqui a pouco nós vamos ouvir o diabo tentando colocar dúvida em Cristo em cima dessa mesma afirmação. Então logo o autor aqui nos chama aqui atenção, no finalzinho desse tópico aqui, a que vozes nós estamos dando ouvido, né? Quem nós estamos dando ouvido a hoje? Há várias vozes dentro de nós, irmãos. Há pelo menos 3 tipos de voz, né? Há a nossa voz humana, a voz da nossa carne, né? Há também a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, e também existem as vozes de demônios também, né? A quem nós estamos escutando nesse momento. Então isso vai definir, né, as nossas vitórias, né? Dependendo de qual voz você está, todas as vozes vão nos levar a um caminho, né? E só uma que vai nos dar a certeza, a garantia de vitórias, tanto para a próxima vida, como também vitórias também nesse momento na vida temporal também. Segundo subponto, conduzido pelo Espírito. Irmãos, esse segundo subponto, nós observamos que não foi o próprio Cristo que tomou a iniciativa de ir ao deserto e ali ser tentado. Olha só o que acontece. Jesus ele tinha se feito carne, ele deixou a forma de Deus, né? Nós vamos ver em algum momento lá no Novo Testamento, em certo momento no Novo Testamento, que quando ele falava a respeito da vinda dele, ele dando seus ensinamentos, ele chegou a falar coisas, quando ele deixou o seu poder a sua personagem, o seu poder de como filho de Deus, né, ainda antes dele se fazer carne. Então Cristo sabia de todas as coisas, mas chegou um momento que ele se fez carne, então ele deixou muitas coisas, ele deixou muitos conhecimentos, ele deixou muitos saberes, né? E quando ele foi falar a respeito da vinda do Filho do Homem, ele falou assim: olha, ninguém sabe do dia da vinda do Filho do Homem, a não ser o Pai, porque ele estava em carne,
É lógico que quando ele foi para Deus, hoje ele sabe disso. Então, quando ele foi conduzido, quando ele foi ao deserto, não foi ele que tomou a escolha, mas foi o Espírito Santo. Então, quando ele foi batizado, ali naquele momento, o Espírito Santo, o poder de Deus desceu sobre Cristo. Olha só que coisa interessante. Ele se tornou um homem comum como nós, irmãos. Para nós entendermos bem essa lição, nós vamos ter que entender o seguinte, que Cristo, ele venceu a tentação, foi na carne, na mesma carne que eu e você temos. Né? Ele não venceu a tentação, não foi como um Deus, não. Ele venceu a tentação como um homem. Tá? Então nós temos que ter esse entendimento. Então, quando ele foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós também vem sobre nós o quê? O Espírito Santo vem sobre nós, e depois ainda nós temos ainda a prerrogativa de sermos mais cheios, batizados pelo Espírito Santo. Então, ele foi conduzido, Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Então, foi feito ali o quê? A vontade de Deus. Olha só, irmãos, Jesus, ele não desrespeitou a vontade de Deus, né? Era a vontade de Deus para que ele fosse ao deserto, um lugar que improvável para se tomar uma decisão de se ir, né? Então, hoje nos dias, quando nós usamos o termo deserto, né, lugar de angústia, lugar de dor, momento de batalha, né? Então, ele se submeteu à vontade do Espírito Santo de Deus. Então, nós aprendemos algumas coisas aqui, que vai haver situações que nós vamos passar na vida, irmãos. Às vezes nós passamos lutas, passamos angústias, passamos dores, passamos tristezas, às vezes são escolhas erradas nós. É por isso que precisamos orar o tempo todo, pedir sabedoria a Deus, para tomarmos decisões. Mas existem situações também na nossa vida, que o próprio Deus, ele também vai nos conduzir, também vai permitir alguns desertos na nossa vida também, né? Virá provações sobre a nossa vida, né? Só que essa provação aqui, ela se tornou um momento também de tentação, que é o terceiro subponto. Exatamente nos momentos mais imunes da nossa vida, que o adversário também nos ataca. Então nós temos que precisamos estar atentos aos momentos, né, que nós estamos atravessando, sensível ao que nós estamos passando, porque é exatamente nesse momento que o adversário entra. Satanás entra em cena quando Satanás entra em cena. Quem conduziu Jesus ao deserto foi o Espírito Santo, mas quem tentou foi o diabo, porque Deus, ele não tenta ninguém, né? Jesus, ele se submeteu à voz do Espírito Santo, mas aí foi exatamente, irmãos, olha como que o diabo, ele percebe tudo, né? Como que ele observa tudo. Ele presenciou Jesus sendo batizado, né? Às vezes nós achamos assim, eu estou no momento de culto. Não acha você que no momento de culto nós podemos ter opressões malignas exatamente dentro de um momento de culto, né? Demônios às vezes estão dentro da igreja, né? Então o diabo, ele está observando todas as coisas, e ele observou um agir de Deus na vida de Cristo. Olha só, ele presenciou, ele viu que o Espírito Santo estava conduzindo Jesus a um lugar, para algo, e foi exatamente nesse momento que ele apareceu. Mateus registra que por 40 dias esteve Jesus em jejum. Moisés também passou por um período semelhante. Essa é uma prática que nos aproxima de Deus, coisa extraordinária. Irmãos, às vezes nós podemos até querer ignorar o jejum, né? Os nossos olhos, nós gostamos de saber, querer entender, né? Às vezes nós queremos fazer o papel que os cientistas fazem, né? Testar, para tentar descobrir, para ter um fundamento para aquilo. E tem coisas que nós não vamos ter, irmãos, fundamento. As coisas espirituais, a Bíblia diz que se discerne espiritualmente,
né? As coisas reveladas, a Bíblia diz que são para nós, os nossos filhos, mas as coisas encobertas pertencem a Deus. Então, há um poder no jejum, há algo extraordinário no jejum, né? Há algo tão extraordinário no jejum que os patriarcas fizeram, que homens de Deus fizeram na Bíblia e que o próprio Filho de Deus fez, né? Há algo poderoso no jejum, né? Há um poder indescritível no jejum. Muitas batalhas serão vencidas na nossa vida e você vai vencer muitas batalhas. Se você vive hoje momentos de lutas e de batalhas, experimente fazer agora jejuando, lutar contra jejuando, porque você vai ver como que Deus vai agir ao seu favor. O segundo subponto, a chegada do inimigo. Irmãos, em que momento o diabo ele resolve se aproximar do Filho de Deus? Em que momento Satanás começa a tratar do assunto? Em que momento? Exatamente no momento que Jesus ele estava no deserto, tinha acabado de completar 40 dias de jejum, ele sabia que Jesus estava fraco, fragilizado e tinha uma necessidade naquele momento. E foi exatamente nesse momento que ele entra para tentar Jesus. Em que momento o diabo ele vai entrar para tentar contra a sua vida? É exatamente no momento que você tiver... Fazer até aqui uma pergunta aqui, né, irmão? Para ganhar o bombom do Josué de novo aí da Laís. É lógico que se eles estiverem vendendo no culto hoje à noite, né? O primeiro que responder aí no chat. Mas se não ganhar o bombom, vai ganhar um parabéns. Todo mundo vai ver aí que você está por dentro do assunto, né? Vai ganhar um parabéns da turma aí também, no chat. Então, o primeiro que responder aí, se os nossos irmãos forem vender os bombons hoje, vai ganhar o bombom. Deixa eu falar para você, qual é o momento, que momento mais que o diabo pode nos atacar? Que estamos mais vulnerável, vamos fazer a pergunta assim, que momento estamos mais vulnerável a cair em algum tipo de tentação do diabo? Quando nós estamos muito fracos ou quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós estamos fortes, quando nós estamos vivendo um bom momento espiritual? Qual desses dois momentos que estamos mais... propício a cair em tentação? Quero ver quem vai ser o primeiro aí a ganhar esse bombom aí do irmão Josué e da irmã Laís. Se não estiverem vendendo, pode me procurar à noite lá que eu vou no culto, que eu vou pagar esse bombom. Se não, me procura do mesmo jeito que eu vou apertar sua mão para te dar um parabéns e dizer o quanto você estava por dentro do assunto. Olha só, irmãos, quando vocês vão colocando aí a resposta de vocês, qual é esse momento? Vamos dar mais um tempinho aqui, falar aqui do segundo, o título, né? Nós estamos aqui no segundo subponto, a chegada do inimigo. Jesus teve fome. Então eu acho que já deu tempo aí você ter respondido aí. Olha só, que momento estamos mais propícios a cair na tentação do inimigo, irmãos, a sermos tentados? Quando estamos fracos, com necessidade? Quem respondeu isso daí, parabéns, acertou. E é inclusive o que o autor colocou aí nesse ponto. Mas quem respondeu que é no momento que nós estamos cheios do Espírito Santo, que nós estamos fortes, que nós estamos vivendo o nosso melhor momento espiritual, também acertou. Nos dois momentos nós corremos o risco de ser tentado pelo diabo. Irmãos, vamos nos atentar. Em que momento que o diabo atacou Jesus? Ele tinha acabado de fazer 40 dias de jejum, sendo filho de Deus, viveu até esse momento da tentação e depois nós conhecemos pela Bíblia sem pecar. Olha quem ele era, foi santo enquanto esteve aqui na terra em todo o tempo, e mesmo assim o diabo tentou ele. Nós podemos ser tentados em momentos fracos? Sim, isso aí já está bem óbvio mesmo, né? Mas podemos ser tentados pelo diabo e cair em tentação quando estamos fortes também? Podemos. E quais são os perigos dessas tentações? A própria soberba.
né? Às vezes, não, eu jejuo mais, eu jejuei 40 dias, eu jejuei 21 dias, né? Perdeu o objetivo do jejum, que é de se humilhar, né? Para se aproximar mais de Deus, reservar um tempo para oração, para meditar, e agora está se achando que, né, que é mais do que alguém, né? Chega na igreja, parece estar desfilando, né? Está andando nas nuvens, né? Tem que colocar o tapete para o irmão passar, para a irmã passar. Que momentos momentos que às vezes quando nós estamos em cargos que nos destacam, há um perigo, irmãos. Há perigos em cargos onde que nos colocam muita invisibilidade, porque aí vem as motivações às vezes de fazermos, não está talvez em adorar a Deus, em exaltar, em glorificar a Deus, e muitas vezes nós estamos mais em busca do elogio, se alguém está nos vendo, se fomos notados, como que foi o que eu fiz. Então, há perigos também quando nós estamos vivendo um momento de auge, né? Há um dom de Deus, olha, um dom de Deus, o dom nem é seu, o dom nem é meu, mas há um dom de Deus sobre a minha vida, para ser usado em favor do reino de Deus, porque o dom ele não é para nós, ele é para o próximo, né, para servir, e às vezes porque aquele dom está, então somos usados em dons do poder, ou em algum outro tipo de dom da palavra, e em qualquer outra coisa, então pode subir isso ao coração, né? Eu curei, eu expulsei o demônio, eu cantei, eu preguei, eu louvei, eu fiz isso, eu dei a maior oferta. Então corremos risco em momentos de auge de sermos tentados também pelo diabo. Jesus ele foi tentado exatamente no momento de fraqueza, de necessidade. Temos que tomar muito cuidado, que a chegada do inimigo foi exatamente nesse momento de fraqueza que Jesus ele foi tentado, onde ele tinha uma necessidade. E aí o diabo ele chegou com uma proposta para ele resolver aquela necessidade. E aí mora o perigo, exatamente que aí está o perigo. Precisamos, a Bíblia fala, irmãos, para nós orarmos, mas também para vigiarmos, né, que são exatamente nesses momentos de fraqueza sentimental, é nesta hora que você corre um perigo enorme, né, quando você está fragilizada, é nesse momento que o diabo ele pode colocar pessoas erradas no seu caminho, e ser um laço para a sua vida, para destruir, de repente você viveu sua vida até agora acertando em tudo, e nesse momento de fraqueza emocional você toma uma decisão errada, aceita nesse momento uma solução, né, aparentemente boa, mas que é colocada pelo diabo e vai destruir a sua vida. Então toma muito cuidado com o momento que você jovem, você irmão está vivendo, para que o diabo ele não se aproprie desse momento, porque você pode ter certeza, nos nossos momentos de fraqueza, ou nos momentos que nós estivermos cheios também do Espírito Santo, em todos os momentos o diabo ele vai tentar contra a nossa vida. O segundo subponto diz o seguinte: se tu és o Filho de Deus. Irmãos, presta bem atenção nisso daqui. Olha lá no ponto 1, o que Deus falou quando Jesus saiu das águas para ser batizado? Este é meu filho amado. E quando o diabo aparece, né, nós estamos aqui nesse segundo subponto, a chegada do inimigo. Então, ele tentou Jesus na necessidade física que ele tinha de momento, né, pedindo para que ele transformasse pedras em pães, né? Ele queria que Jesus obedecesse a ele naquele momento, se submetesse à vontade dele, porque Jesus foi conduzido, lembra que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto? Então Jesus transformar pedras em pães naquele momento, ia se submeter à vontade do diabo e deixar de se submeter à vontade do Espírito Santo. Olha só que pecado ele cometeria, negando a Deus. E agora o diabo, Jesus dá uma resposta, né, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então, olha só, Jesus ele combate ao diabo, irmãos, o quê? Foi uma pergunta lá atrás. Ele tinha jejuado, então ele estava forte para aquele momento de batalha,
Mas como que ele vence o diabo aqui nessa tentação? Inclusive lá no o terceiro subponto do terceiro ponto, nós temos como o segundo subponto do terceiro ponto, e o terceiro, Jesus fala exatamente isso daí, está escrito. E vamos juntar aqui nesse ponto aqui, esses pontos, porque encaixa aqui também, né? Nós estamos aqui falando do segundo subponto do segundo ponto, e o terceiro ponto, os dois últimos pontos da lição, vai encaixar muito bem aqui. Como que Jesus ele vence o diabo, irmãos? Aqui nesse primeiro subponto do segundo ponto aqui. Quando ele manda transformar pedras em pães para Jesus comer, ele usa o quê? Ele fala o quê? Está escrito. Irmão, como que você vai vencer o diabo na sua tentação, irmãos? Usando a palavra de Deus. O que vai te dar firmeza para vencer o diabo, para resistir o diabo? É usando a palavra de Deus contra o diabo. Quando você tiver numa fraqueza sentimental e o diabo colocar uma pessoa na sua vida, fala bem assim, coitada de você, coitado de você, né? Você também merece, né? Vá lá e sacia as suas necessidades nesse momento, deita com ele, deita com ela. Vai vir oferta e você vai usar que palavra? Como que você vai resistir o diabo nesse momento? Você tem que lembrar da palavra de Deus. Não, você vai ter que usar a palavra, está escrito, para não fornicar. Está escrito na palavra de Deus, que é para fazer isso dentro do casamento. É lícito, sim, é lícito. Nesse momento, fora do casamento, não é lícito, mas depois é lícito. E eu vou esperar esse momento. Foi exatamente Jesus. Olha, irmãos, que coisa interessante. Jesus era filho de Deus, ele podia chegar para o diabo e falar: mas seu bichão, o diabão, o capiloto, o demônio. Ele podia muito bem chegar para o diabo naquele momento e falar bem assim: aqui, eu sou o filho de Deus, eu sou Jesus Cristo, sai daqui. Ele podia dar uma ordem naquele momento. Ele não usou, irmãos, olha só que coisa interessante, ele não usou a sua divindade, ele era 100% homem, mas também era 100% Deus. Ele poderia naquele momento usar a sua divindade, né? Porque hoje nós sabemos, nós usamos isso hoje, né? Há poder no nome e no sangue de Jesus, e é dessa forma que nós expulsamos demônios. Ele poderia muito bem ter falado: sai de Satanás, mas naquele momento ele usou a palavra de Deus. Por que ele fez isso, irmãos? Para mostrar para você, jovem, que hoje você tem toda a condição para vencer todo e qualquer tipo de tentação, orando, jejuando e orando, e usando a palavra de Deus. Ele não usou o lado divino, olha só, ele estava em jejum, oração, e usou a palavra. Agora o diabo chega, e qual é a segunda arma do diabo? Colocar dúvida. Nesse momento agora o diabo ele quer colocar dúvida em Jesus, se tu és o Filho de Deus. Irmãos, quantos de nós sofremos com isso hoje? Quantos de nós sofremos com isso hoje? Uma das principais armas do diabo, irmãos, é colocar dúvida nos nossos corações. Ele fez isso lá no Éden, ele fez isso em toda a Bíblia, e agora ele está fazendo isso com Cristo. Você acha que ele não vai fazer comigo e com você? Quantas das vezes nós estamos orando a Deus e bate aquela dúvida na nossa cabeça, vem aquela dúvida no coração, que acaba nos tirando do propósito de oração. Às vezes você vem orando, está perto de receber uma bênção, está perto de receber a vitória, está perto de uma porta se abrir, está perto de conquistar o que você tem colocado diante de Deus, e quando isso está próximo de acontecer, o diabo percebe e fala assim: vou colocar um laço agora, e vem aquela dúvida: será que Jesus está te ouvindo? Será que Jesus te ama? Deus, ele não te ama. Ó quanto tempo você está nessa luta, ó quanto tempo você está nessa dor, ó quanto tempo você está nesse sofrimento. E ele começa a colocar uma barreira entre você e Deus, e você deixa o seu propósito de oração, deixa o seu propósito de jejum, desiste daquilo, porque o diabo assim o fez. Irmãos, é dessa forma que o diabo age, colocando dúvida,
né, colocando medo, colocando angústia, colocando terror no nosso coração. E ele fez isso com Cristo, e nós precisamos de nos atentar. Eu quero voltar depois um pouco nesse ponto aqui. Esteja atento, juventude. Esteja atento a que voz que você está ouvindo, né? Você precisa ter convicção que você é filho de Deus. Você precisa ter convicção que você é uma obra-prima de Deus. Você precisa ter convicção que você é amado e amada por Deus. Você precisa ter convicção de que quando você ora, Deus ouve de imediato. Você precisa ter convicção que Deus está ao seu lado, está com você o tempo todo. Não há momento que você está sozinho. Eu estou passando por luta, Deus está na luta, né? E é por isso que nós saímos das lutas. E você precisa ter muitas convicções. Eu quero tentar voltar nesse ponto depois, se o tempo assim dá, de pedras e pães. Irmãos, por que Jesus não transformou pedras e pães? Que é inclusive o título da nossa lição. Por que ele não transformou? Primeiro, que ele ia ouvir a voz do diabo. Segundo, porque ele naquele momento mostrou o quanto ele é sujeito a Deus e humilde. Eu falei sobre a humildade de Jesus no início da lição. O quanto ele é humilde. A humildade de Jesus, irmãos. É por isso que a Bíblia fala para nós sermos mansos e humildes de coração, né? Aprendermos com Cristo. Ele fala, olha, nós precisamos de aprender com Ele. Ele estava ensinando, Ele deixou um ensinamento para aprendermos com Ele e sermos igual a Ele. Isso precisa ser uma meta de vida sua, jovem. Irmão, irmã, isso precisa ser uma meta de vida nossa. Nós precisamos de sermos parecidos com Cristo. Tenha como meta na sua vida ser manso e humilde de coração. Você, talvez, quem sabe, isso é uma resposta de Deus, de orações que estão sendo impedidas, as respostas impedidas na sua vida hoje. Quem sabe você tem orado e não tem recebido. Por quê? Porque o orgulho, a vaidade, a soberba, o espírito de grandeza precisa ser removido primeiro do seu coração. Talvez suas bênçãos estão retidas nas regiões celestiais, elas estão obstruídas por essas coisas. Porque você não é humilde, porque você não é manso, mansa. E olha o que nós aprendemos com Cristo aqui. Por que ele não transformou pedras em pães? Ele tinha todo o poder. Irmãos, a Bíblia diz que do Senhor é a terra, o mundo, a plenitude e todos que nele habitam. Ele poderia transformar pedras em pães, sim, mas naquele momento não, porque ele foi conduzido pelo Espírito Santo, pelo Deus Espírito Santo. Ele estava sujeito a Deus, ao deserto, e ele precisava de cumprir aquele propósito. Ele foi levado ali para jejuar e ser tentado, e ali passar por aquele período de tentação. Irmãos, uma outra coisa que nós aprendemos aqui, que olha só, Jesus ele passou pela tentação logo no início do seu ministério, não no meio, não no final. Ele não veio conhecer tentação lá depois de muitas curas e milagres. Olha que coisa interessante, eu quero chamar a sua atenção aqui, jovem. Você não é diferente. Você está passando por tentação no início da sua vida agora, no início do seu chamado, no início do seu ministério. Jesus, no início do seu ministério, foi tentado pelo diabo. Você, no início do seu ministério, está também sendo tentado também pelo diabo. Agora, como que você está, que voz você está ouvindo? Quais são as armas que você está usando? Se Cristo, ele como homem, ele não usou seu poder de Deus, seu lado divino, ele abriu mão do seu lado divino para resistir o diabo, e usou a palavra, e ele venceu como homem, deixou esse exemplo que você também tem condição de vencer. Nós não teremos desculpas diante de Deus pelos nossos pecados. É impossível resistir uma tentação. Não é impossível, porque ele deixou exemplo. Cristo, ele deixou de ser Deus, se fez homem para mostrar para nós que é possível vencer qualquer tipo de tentação. Isso vai depender daquilo que você está alimentando hoje na sua vida. O que você alimenta hoje? Quantas horas você passa orando? Quantas horas você passa hoje lendo a palavra? Como que você administra seu tempo? Como que você administra a sua vida?
Se você hoje tem o seu tempo totalmente ocupado, ainda que seja por boas coisas, olha, irmão, eu não oro e eu não consigo ler a Bíblia, porque eu trabalho, eu estudo, eu ensaio, eu faço isso, eu estou no ministério tal, eu estou no ministério, então você vai precisar de rever seus conceitos. Alguma coisa vai precisar de ser tirada, porque você está administrando seu tempo de forma errada e você está abrindo uma grande brecha, uma lacuna pelo qual o diabo ele vai entrar. E se você está vivendo isso na sua vida sem tempo de oração, eu vou falar para você, jovem, presta muita atenção. Se você está vivendo sem tempo de oração, sem tempo de leitura da Bíblia, para tudo que você está fazendo agora, levanta o seu altar, repara o seu altar, porque o seu altar está quebrado. Você precisa de reparar o seu altar, para que fogo do céu venha e consuma a sua oferta, como nos dias de Elias, para que Deus ele te ouça, para que você reconstrua os muros de proteção. Pensa bem, nos tempos antigos, toda a cidade era cercada por grandes e enormes muros. Hoje nós precisamos nos cercar pelos muros espirituais. E esses muros só são erguidos através da oração, do jejum e da palavra. Se você está com isso em falta, você está com a sua cidade, com sua vida, você está colocando em risco o que há de maior valor por detrás dos muros, que é a sua vida. E Cristo está voltando. Presta muita atenção nisso. Que Deus desperte os desperte nessa manhã, que Deus abra os seus olhos nessa manhã. Presta atenção aqui, jovem. Então Jesus, por que Jesus não transformou pedras em pães? Por esses motivos que nós já falamos aqui, porque ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Ele precisava de cumprir aquele momento de oração. Não era o momento de comer, de se alimentar, era o momento de jejuar. Ele poderia se alimentar, comer em qualquer outro momento, mas naquele momento não. Aquele momento era um momento exclusivo para fazer a vontade de Deus. Você está atento às suas decisões hoje? Você tem estado atento à vontade de Deus para a sua vida? O lugar que você está hoje é o lugar onde que Deus quer que você esteja? As amizades que você anda hoje são as amizades. Por que eu não posso andar com qualquer amizade? Porque a vontade de Deus é que você anda com amizades que sejam cheias do Espírito Santo de Deus. As suas amizades se chamam jugo desigual hoje? Ou suas amizades hoje são amizades também, amizades irmãos de fé? Tudo o que eu penso, tudo o que eu faço hoje condiz com a vontade de Deus? Se você está assim, irmão, Deus abençoe a sua vida. Eu falei que eu queria voltar, nós chegamos aqui na conclusão da nossa lição, mas eu queria voltar num ponto, irmãos. Eu quero ter uma conversa com você aqui, antes da gente encerrar a nossa lição. Eu quero voltar a falar com vocês aqui sobre esse subponto aqui. Irmãos, quando eu estudava essa lição, o Espírito Santo ele mexeu muito com o meu coração. Em cima desse ponto aqui, se tu és, o segundo ponto da revista, na página 65, o segundo subponto também, se tu és o Filho de Deus. Deixa eu perguntar para você aqui nessa manhã, você tem convicção que você é filho de Deus? Que você é filha de Deus? Você tem essa certeza no seu coração? Irmão, eu tenho convicção, também tenho convicção que se Cristo voltar agora, eu vou subir com Jesus. Você tem essa convicção? Irmão, sabe por quê? Porque o diabo, ele vai fazer de tudo. Se ele fez isso com Cristo, tentando fazer Cristo duvidar que ele era filho de Deus, do seu lado divino, ele tentou colocar dúvida em Cristo. Imagina o que ele não faz na nossa mente. Quantos que talvez eu estou falando aqui hoje estão cheios de dúvidas da sua identidade diante de Deus? Irmão, eu não tenho dúvida que Deus hoje vai fazer coisas tremendas na sua vida. Quantas pessoas estão com ministérios travados? Irmãos, quantos jovens eu olho na nossa igreja, quando eu olho para vocês, eu vejo que há uma obra gigantesca de Deus na sua vida, e quantas pessoas não conseguem enxergar seu próprio chamado?
Você tem convicção do seu chamado? Eu faço várias coisas, mas o que é o seu principal chamado? Eu posso até fazer várias coisas, mas tem algo que Deus ele colocou em mim como fonte principal. Quantos jovens que eu estou falando aqui nessa manhã, que por causa de dúvida de que é filho de Deus, porque pecou no passado, irmãos, eu pequei, irmão, porque você não sabe da minha vida, eu pequei no passado, e esse pecado hoje, me arrependi, eu não faço mais, mas também eu fico nessa luta interna. Olha, irmãos, em nome de Jesus Cristo, lembra do que Jesus disse para a mulher adúltera quando ela pecou? Vais e não peques mais. Mulher, onde estão seus acusadores? Vais e não peques mais. Deixa eu falar, jovem, você pecou no passado. O apóstolo Paulo, a Bíblia fala o seguinte: ele esquece-se das coisas que para trás ficam e prossegue para as coisas que estão adiante. Em nome de Jesus Cristo, você precisa de ter convicção que você é filho de Deus. Você aceitou a Cristo? Então você já é filho de Deus. Outra coisa, Deus ele não te trouxe, irmão, irmã, presta atenção, jovem, moça, rapaz, Deus não te trouxe nessa terra sem propósito. Há um objetivo de Deus na sua vida, há um propósito de Deus na sua vida, e você precisa de ter essa convicção. Você não pode deixar o diabo colocar as dúvidas que ele quer colocar, ou que já tem colocado. Remove hoje. Irmão, eu estou em pecado. Então você vai fazer o seguinte: só que eu não consigo abrir mão desse pecado. Você vai abrir mão desse pecado hoje em nome de Jesus Cristo. Passa uma mensagem agora para nós líderes. Fala assim: olha, eu preciso abrir mão de pecado, eu estou em pecado. Coloca lá que você quer conversar com a gente. As irmãs aí, procura as nossas líderes, a irmã Cristina, procura os demais professores, os irmãos. Nós estamos à sua disposição. Se quiser, procura a Antônia também, que ela está nos ajudando nos aconselhamentos. Irmãos, não fique preso a nada. Eu não consigo chegar na igreja, procurar o pastor, te procurar, então passa uma mensagem que nós vamos te procurar. Você não pode ficar amarrado nessas coisas. Primeiro que Cristo está voltando, se Jesus voltar e você não deixar esse pecado, você não sobe. Qual que era o objetivo de Satanás aqui quando ele falou para Jesus: se tu és o filho de Deus? Era levar Jesus ao pecado, porque levando Jesus ao pecado levava à morte. Qual é o objetivo do diabo nos colocar dúvida no nosso coração? É fazer a gente ir ao pecado ou manter a gente no pecado. Irmãos, o diabo, como que o diabo quer que você se perceba? O maior esforço do inimigo é distorcer sua identidade. Outra coisa, fazer você se sentir como um inútil, um ser desprezível, um derrotado que nada vai dar certo na sua vida. Ele quer te fazer com que você se sinta um lixo. Essa é a vontade do diabo. E quantos que eu estou falando aqui nessa manhã talvez estão se sentindo assim? Ele quer que você duvide de Deus, ele quer te convencer que Deus ele não te ama, ele quer te convencer que Deus não te vê e nem te escuta, fazer você esquecer das promessas de Deus para a sua vida, impedir os seus olhos de se abrir, de você saber de fato que você é a razão, saber você... Ele quer impedir os seus olhos de se abrirem e de você saber de fato quem você é e a razão da sua existência. Ele fará de tudo para te convencer que Deus, ele não te ama e não se importa com você. Essa é a vontade do diabo. Mas, irmãos, preste muita atenção, que essa não é a vontade. Isso aí é a forma que o diabo quer que você se perceba desse jeito. Mas, irmão, presta muita atenção. Rompa com tudo isso agora. Renuncie isso tudo agora. Você é amada por Deus, você é amado por Deus. Deus te escuta, Deus te ouve. Deus tem um propósito na sua vida. E o propósito que Deus tem na sua vida tem que ser feito através da sua vida, porque eu não posso cumprir aquilo para qual Deus planejou ser feito através da sua vida. E quem sabe o destino de milhões de pessoas serão transformados através da sua vida. É só você abrir mão desses pensamentos diabólicos hoje e dizer sim para Jesus, e você sair convicto dessa escola bíblica dominical, que você é filho de Deus e que Deus, ele te escuta.
Você pode ter certeza. Irmãos, como que Deus, Ele te vê? Há um versículo em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz o seguinte: essa é a identidade que Deus tem de você, isso é como Deus, Ele te vê. Primeira coisa que você tem que ter convicção é do amor de Deus pela sua vida. A Bíblia diz que Deus, Ele te ama a ponto que Ele deu o Filho dele pela sua vida. O diabo quer falar que você não tem valor, e Deus mostra o valor que você tem, dando o que Ele tinha de mais precioso, o Filho dele pela sua vida. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 2, versículo 9: vocês, porém, são gerações eleitas, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas de Deus, daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só o que diz Zacarias capítulo 2, versículo 8. Irmãos, olha como que Deus, Ele te ama, e como que Deus te vê. Talvez o diabo está falando assim: você é um lixo, você não vale nada, você não presta, Deus não te ouve, Deus não te escuta. E olha o que fala Zacarias capítulo 2, versículo 8. Deus, Ele te tem como a menina dos seus olhos, porque quem toca na menina dos olhos de Deus, irmãos? Irmãos, como eu estou falando, talvez hoje eu estou falando aqui para jovens aqui que já deram o primeiro passo ao seu chamado, já tem convicção da sua identidade, e estava com incerteza. Eu quero dizer para você: vai para frente. Mas talvez estou falando para jovens aqui que nunca nem apareceram para botar uma mensagem aqui no chat. Talvez eu estou falando para jovens aqui que vivem lutas internas grandes. Eu quero dizer para você, irmãos, que Deus, Ele tem um projeto na sua vida. É para você mesmo, meu irmão, minha irmã. É você mesmo. Talvez, até agora, talvez eu falando, está tendo uma luta aí nesse momento. Talvez o diabo está falando nesse momento aí para você alguma coisa, tentando minar as palavras. Talvez o diabo está tentando falar para você que não é com você. Olha, é com você sim. Você foi escolhido por Deus. Deus, Ele te ama. Deus, Ele te escuta. Deus tem um projeto na sua vida. Irmãos, deixa Deus usar a sua vida. Se levanta hoje, abandona tudo que te trava, que te para hoje, deixa Deus. A força vem de Deus, a capacidade. Talvez você fale assim: mas eu não sei, irmão. Só dá um passo, só se prontifica, vai para cima, se entrega, mergulha, que Deus, Ele vai te usar, Deus, Ele vai te capacitar. Quantas promessas tem a Bíblia para você, irmãos? Olha só o que a Bíblia fala, Jeremias 29, 11: porque sou eu que conheço os planos que tem para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Olha o que Deus tem para a sua vida. Olha o que nós ganhamos de Deus. Eu quero fechar a lição aqui nessa manhã. Tenha convicção. Não deixa o diabo falar: se tu és filho de Deus. Fala todo dia assim: eu sou amada por Deus, eu sou amado de Deus. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Irmão, irmã, Deus me confrontou muito a voltar nesse ponto, para dizer para você que você é especial, que Ele tem um propósito na sua vida. Nós estamos aqui seus professores estão aqui para impulsionar vocês. Irmãos, não tem uma outra coisa a não ser que faz o nosso coração bater forte, é impulsionar vocês. É mostrar para vocês que Deus, Ele tem uma obra na vida de vocês. Esse último avivamento, eu tenho orado, irmãos. Eu tenho orado por vocês, juventude. Eu tenho orado para que Deus acrescente essa juventude ainda mais poder a cada um de vocês. Eu tenho pedido a Deus, eu tenho falado com Deus nas minhas orações: Deus, aquilo que o Senhor vai fazer nesses últimos dias, nesse último avivamento, faz também através dessa juventude, inclui cada jovem nesses projetos do Senhor. E eu não tenho dúvida que o Espírito Santo pode batizar nesse momento aí dentro da sua casa, onde você está assistindo essa aula. Eu não tenho dúvida que o Espírito de Deus pode estar renovando aí agora. Eu não tenho dúvida que Deus, Ele pode estar libertando aí agora, e demônios vão sair em nome de Jesus aí.
Deus abençoe a sua vida. A conclusão da nossa lição diz o seguinte: o Senhor Jesus foi tentado pelo inimigo em um momento em que seu corpo estava fragilizado, precisando de alimentar. Depois de um período extenso de jejum, entretanto, ele não cedeu à tentação de usar o seu poder para satisfazer uma necessidade pessoal, nem se voltou contra Deus, pois sabia que o Eterno sempre supre as nossas necessidades. Deus, ele sempre supre as suas necessidades. Eu quero convocar você nesse momento, convidar você. Vai aparecer aí embaixo aí da tela aí os nossos canais de contribuição para você ofertar com esta obra, para fazer com que essa mensagem, as outras mensagens das outras salas, essas nossas pregações dos nossos cultos, cheguem a muitas outras vidas. Eu quero orar com você nesse momento e quero dizer para você, jovem, que Deus, ele supre as suas necessidades, que ele te escuta, que ele te ouve, que ele te ama e que ele tem um propósito lindo, um propósito na sua vida. Vamos orar. Deus, eu te dou graças por esse momento, esses jovens, meu Deus amado, que o Senhor ministrou ao coração, que a sua obra continue, meu Deus amado, operando a partir deste momento. Eu peço, Deus, que a tua palavra continue, meu Deus amado, queimando os corações. Deus, eu peço, meu Deus amado, que o Espírito Santo continue falando com eles aquilo que eu não falei. Meu Deus, eu peço, meu Deus amado, que o Senhor esteja aí impulsionando os corações deles, meu Deus, neste momento. Deus, usa-os poderosamente, os abençoe poderosamente, e eu oro no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.